Rausch. E falando de Rausch, se inicia um projeto, uma busca de autoconhecimento muito bacana, entre amigos, entre irmãos, entre primos, entre tiais. Então é um momento muito alegre, um momento de turbulência, um momento de vamos fazer acontecer. Pode vir uma onda, um tsunami. Faça chuva, faça sol. Faça chuva, faça sol. Molhado ou seco. É bem o X do nosso rezo, né? A água assim cantou. Você cantou aí pra ela fluir, ela fluiu. A gente tá querendo mostrar. A gente sempre tá junto, a gente tá sempre se encontrando. E é uma coisa que a gente vive, né? Essa conversa, essa interação, troca de conhecimentos. Então, a gente quer mostrar um pouco para vocês o que a gente vive aqui no Santuário Shantara e também com os outros convidados que vai ter. Mas essa abertura com a irmandade que vive aqui no Santuário Shantara, eu acho que é bem especial. Daqui a pouco vai vir o Thiago Gabriel, que ele tá dando a força do churu, aí tá meio esticadinho, mas vai dar certo. E todos nós aqui somos estudantes, né, das medicinas da floresta. Não tem nenhum pajé, xamã, nada aqui. A gente tá aqui para estudar sobre as medicinas e o que ela traz de bom na nossa vida. Estamos bem longe do mestre, muito distante. Com certeza. Então, a gente quer mostrar um pouco do nosso conhecimento, que é bem limitado, mas tentando buscar ajudar o próximo com o mínimo de informação. E Rausch, só isso mesmo. Só alegria. Você falou do Santuário Shantara, nós vamos falar muito ainda do santuário. E o que é esse Rausch? O que é o Chai? O Arro? Então nós vamos falar muito sobre tudo isso, um pouquinho de cada um, nas nossas próximas entrevistas. Então estão todos participando aqui de um pequeno piloto desse grande cenário. A gente tem muito pouco equipamento, mas com um pouquinho a gente Muita vontade, fazer. né? Muito boa vontade. Vamos fazer. E o pouquinho já está sendo de muita ajuda aos nossos chais amigos que estão vindo participando dos cantos, dos rezos. E o nosso canal é um canal sobre medicinas da floresta, espiritualidade, que vai passar por aqui, por essa mesa, tanto tipo de percepções diferentes, estudos diferentes, visões diferentes, realidades diferentes. É uma mesa democrática e é o diálogo. Eu já me coloco, eu me apresentando, eu sou o Joel, o meu avatar que eu criei para viver esse joguinho aqui da realidade é o Joel Sorriso, para tentar sempre estar trazendo essa simbologia da alegria, da criança. E eu vou fazer um papel, eu acho que eu sou o caçula aqui da mesa, nas medicinas. Então, eu já me preparando, eu venho como o curioso. Somos todos. Então, a gente vai gostar muito de fazer o seu papel aí de que está assistindo a gente, de poxa, tem uma pergunta. A gente vai canalizando essas dúvidas e trazendo para cá. Vamos deixar nossos comentários abertos. Todos são muito bem-vindos a deixar o seu ponto de vista, com muito respeito, com muito amor, dentro dessa plataforma. Porque aqui a gente vai também entrar, talvez, numas divergências. Sim. Total. A gente vai entrar numas divergências e é o diálogo. É o diálogo que nós vamos nos ajustando. Cada um entrou nesse caminho até chegar aqui de uma maneira diferente e isso aí vai ser o desenrolar. Então, vocês acompanharam o momento que nós tivemos do rapé.
os nossos chais aqui daqui a pouco vão falar um pouquinho mais sobre isso. E a gente pede aí a colaboração de todos pra gente fazer essa troca massa. A gente tá aqui organizando logística, estamos na caminhada, né? O Anjinho foi dormir agora, então... Então, deixar aquele like, se inscrever no canal. Se quiser mais a nossa presença, você clica no sininho aí, coloca pra estar recebendo informação quando a gente estiver postando. E é isso, eu vou passar o bastão aqui. É bom a gente conseguir um bastão da fala depois, né? Olha. Chocalho da fala. Já resolveu. Já resolveu. Olha, aí. tudo é improviso, mas tudo dá certo, tá vendo? Na simplicidade vai dar certo. Então, Chay Nayara que é guardiã, rezadora, macumbeira, né? Não, total. Então, gente, boa noite. A gente tá de noite aqui, né? Então, bom dia para quem é de bom dia, boa tarde para quem é de boa tarde. Mojuba. Esse projeto nasceu entre nós aqui, numa conversa, eu, Joel e Rodrigo, de uma necessidade mesmo da gente expressar o que a gente vem vivendo aqui no Santuário Shantara. A gente tem uma experiência empírica com as medicinas da floresta, também com a espiritualidade. Cada um aqui vem buscando esse despertar de si, né, da sua maneira individual, né, dentro do respeito. A gente se respeita muito, porque, como o Joel falou, a gente pode ter sim divergências, porque nós somos seres únicos, individuais, mas a gente sempre busca um ponto em comum, que a gente sempre vai achar esse ponto em comum, que é o amor, né, que é essa dedicação por esse caminho, por esse caminho da automaestria, né, como o Rodrigo falou, aqui não tem mestres, nós estamos aqui como estudantes, pesquisadores, né, porque a gente ama essa medicina transformou a nossa vida e transforma a cada dia, a cada reza, a cada consagração, a cada rapé, a cada churu, a cada encontro que a gente faz. É uma transformação, uma oportunidade de a gente se olhar, de a gente refletir no outro também. E nasceu isso, né? Entre amigos, nessa leveza de compartilhar, e a gente aqui quer criar esse ambiente, né? Como o Joel falou, esse ambiente de amigos. Então, que vocês também sejam nossos amigos, sintam aí uma porta aberta para perguntar, para também dar suas opiniões, né? A gente está aberto também sempre a melhorar, sempre buscar passar o conhecimento de uma forma acessível e que não gere gatilhos, de que a gente não está aqui para defender bandeiras, a gente não está aqui para falar que A e B é certo, né? Só do amor. Só do amor, a gente está aqui para falar de amor, exatamente. E vamos lá, agora é tu. Aproveitar a intromissão. Gratidão. E aí, meus irmãos, meu nome é Álamo, eu tenho poucos anos de caminhada nessa jornada das medicinas, mas tenho uma curiosidade e uma busca interna muito grande pela verdade que um dia criou tudo. Posso nunca descobrir, mas estou aí na busca, e é essa busca que faz com que a gente vá levantando uma pedrinha aqui, a gente encontra uma pepita de ouro, um diamante, e a gente reaprende justamente isso, a ver valor em coisas que desde pequeno a gente escuta que não tem. E esse momento aqui eu acho que é um momento desses que a gente descobriu, depois da medicina, que a gente aprendeu a valorizar muito. E são esses valores que a gente está trazendo aqui, quem sabe compartilhar com vocês que estão aí, ou quem quer que apareça qualquer dia, as portas estão sempre abertas. Mas assim, é com muita humildade, com muita consciência de que a gente está olhando tudo por uma fresta. A realidade a gente vê uma coisa uma imagem muito pequena dela, mas significativa se você olhar para dentro e ver o que é que isso representa para você. E é isso. Eu me chamo Rodrigo. É muito engraçado essa percepção, né, de todo mundo que entra pro caminho das medicinas da floresta é por um chamado e sempre buscando algo que você não encontra dentro de você, primeiramente, né? Então, quando você consagra a medicina a primeira vez e tem aqueles vislumbre, né, do que você não enxerga, né? É muito legal, e a busca ela nunca para, né? Sempre você quer mais, então é muito raro pessoas que consagram medicina uma vez só e para, né? Mas
na percepção é muito louco, porque a gente vê assim, vive uma coisa, e quando a gente toma ayahuasca e abre o campo de visão do todo, né? É muito É legal. uma A gente descobre que somos crianças ainda. total. Bebezinho. Gatejando, né, devagarzinho, mas Eu acho muito que essa busca que a gente tem, que a gente encontra uma passagem através da medicina, é a busca que a gente nasce com ela, que é a de encontrar a nossa própria alma. Isso acontece com todo mundo por volta da maturidade, início da maturidade. Quem chegou nos 30 já sabe. A famosa crise dos 30. Tem uns movimentos Tô quase aí chegando que aí. ninguém se escapa deles. Então, assim, é o primeiro chamado, eu acho que quando a gente chega nessa fase, o famoso retorno de Saturno, quando a nossa alma bate na porta. Ei, chegou minha hora de trabalhar aí nessa realidade que você está criando. E até esse momento a gente cria tudo ao nosso redor de acordo com o que a gente foi ensinado na escola, na sociedade, nos amigos, na família, principalmente, que é nosso ponto de partida. Mas a gente se desidentifica com a família um tempo, então a gente encontra nos amigos um reflexo nosso, mas quem vive tudo isso ainda não é a alma. A alma está se preparando, está dando lances de quando ela chega, e quando ela chega às vezes é avassalador. Se a gente estiver muito perdido no que eu sou isso, eu gosto disso, minha vida é isso, e eu estou programando a minha meta para isso. Cara, se sua meta não está alinhada com a sua alma, eu sinto muito. Tem uma escolinha pela frente. Mas cara, assim, quando a gente chega numa certa idade, quando a gente percebe, a gente toma consciência das nossas atitudes, que nós nos tornamos independentes, acontece mais ou menos por essa data. Quando a gente conhece outras pessoas, sai de casa, então a gente começa a enfrentar uma realidade que ela passa a ser criada só por nós. Tipo, não é mais família quem cria, não é mais amigos que criam, não é mais o local que você tá. Vai ser tudo criado por você. Você vai escolher o lugar que você tá, a não ser que você tenha alguma restrição, óbvio. Não estou considerando as questões ambientais e sociais, inclusive. Mas em um momento da vida a gente sente esse chamado da alma e ela quer aparecer, principalmente no momento que a gente tem vivido de um despertar comum do coletivo. São almas que estão vibrando juntas e algumas estão alguns avatares, alguns egos estão muito firmes e certos do que são, que dificulta o processo. E esse processo às vezes se apresenta como ansiedade, como... Não, gente, eu não estou diagnosticando, calma. Mas são possibilidades. A gente fica ansioso por algo que a gente não sabe o que está acontecendo. Tem alguém que está no nosso ouvido pedindo para aparecer, que não é no ouvido, é dentro do coração, mas querendo fazer essa realidade acontecer de uma forma mais justa, mais bonita, porque a nova era está chegando aí para isso, né? É o espírito clamando. Mas Vamos todo mundo. E nossa Eu vejo da forma como se fosse despertar, tá ligado? Bem Quando isso. E a resistência. cada um desperta na sua idade, e cada um no seu tempo, né? Mas eu acho que é o mesmo sentimento, que sente que tá faltando alguma coisa, sente que... Cara, e essa coisa a gente procura em roda de amigos, a gente procura na mesa de bar, a gente procura numa bebida, numa brincadeira. A gente vai desafogando esse clamor. E é fácil, o mundo dá muita oportunidade de você se distrair. sim. Com o celular na mão, a gente distrai o quanto a gente precisa. Mas aí na hora de dormir, quando você desliga ele e bota do lado... Sim. Que aí você tem que lidar com os pensamentos, você tem que lidar com suas emoções, aquilo que você deixou de fazer, que está te cobrando para acontecer. E isso no mundo que a gente vive, no mundo real, no trabalho, não que o outro seja irreal. Mas tem um mundo interno que ele quer viver, tem um mundo interno que a gente, quando desliga os sensos, as sensações, que ele pede para participar da nossa vida. E se a gente fecha essa porta... fica mais difícil, é só Rivotril. Porque a visão que a gente tem de despertar não é necessariamente com as medicinas, né? Cada um tem o seu despertar, a sua forma, mas é porque a gente vive no meio das medicinas, então... Isso, Eu acho que a gente teve eu vou dizer mérito sem medo de parecer garboso, será que a palavra pode ser? Não é querendo se achar, mas assim,
esse espírito que existe na nossa terra, no Brasil, ele finalmente está podendo falar, ele finalmente está podendo aparecer, o espírito dos nossos parentes ancestrais que conviveram com esse espírito que é a ayahuasca, que são as medicinas da floresta, o rapé, o tabaco. Isso precisa chegar em quem nasce aqui, sabe? Eu acho que é uma coisa urgente que a gente olhe para a nossa tradição, para a nossa cultura, seja ela afrodiaspórica, seja ela indígena, seja ela de catimbó, seja ela filosófica, enfim, a gente tem muita coisa nesse espírito brasileiro que precisa viver. Sim. Então, eu acredito que o Brasil está vivendo o despertar assim como a gente vive, só que é uma nação, um coletivo que está acontecendo. A gente tem uma república jovem, tem uma democracia jovem, a gente está engatinhando ainda nesses processos sociais e tem muita coisa que a gente precisa olhar para dentro para se descobrir enquanto brasileiro e como herdeiros de uma herança colonizadora e reconhecer que dentro de nós colonizadores também existe um Brasil querendo falar. Então, enquanto nação, eu acredito que a gente esteja vivendo um despertar coletivo e assim como todos enfrentam nesse período dos 30 anos, é difícil e a gente tem que entender que a gente só está aqui de gerente do processo. Mas o CEO, quando ele quer falar que ele chega, que é a nossa alma coletiva também, quando ela precisa falar, ela vai fazer por onde? Então, eu acredito que essa essência divina que mora na gente, a alma tem um poder de atrair forma. Então, no mundo que a gente vive, que é uma realidade de forma, de coisas que a gente significa por ver, por sentir, por tocar, a gente precisa criar um valor simbólico para poder viver esse mundo interno. E a gente se distancia muito nas coisas fáceis de ver, de aprender e de guardar. E eu acho que esse momento é muito bom, cara, muito bom. Esse e todos que a gente vive enquanto está em torno de uma fogueira facilita muito o processo, porque você encontra pessoas afins que têm problemas às vezes muito mais difíceis que o seu, mas estão lá dispostos a viver a vulnerabilidade. Pronto, e uma percepção, eu não sei se vocês já conseguiram perceber, mas já entenderam qual foi o momento que deu uma virada de chave, porra, é outra coisa. Você consegue perceber qual foi o momento na sua vida? Sim. E é engraçado que quando acontece, não é na hora que você sabe. É lá na frente. Você fala, aquele dia foi o dia que alguma coisa mudou. Eu descobri uma nova forma de ver o mundo. Foi, cara, um retiro que uma amiga minha me chamou. Era um retiro de yoga, de um grupo que ela participava de outra cidade. E foi na Semana Santa. E foi numa prainha lá no Ceará, que não vou lembrar o nome, Uruaú. E ela chamou, eu fui, porque na época eu tava de férias, era difícil a férias nessa época, e eu consegui, vou aproveitar para fugir da realidade, quero descansar, tá de perna para cima. E como era uma coisa de yoga, eu achava que tinha uma vivência simples, assim, e foi uma vivência simples, foi maravilhosa. Mas lá, cara, tinha um ser que ele era muito inspirador. Ele tinha sido um buscador, ele tinha viajado muito, ele era alemão, mas morou muito tempo na África, em missão, pela igreja que ele fazia parte. E enquanto ele morava na África, ele descobriu o islamismo. E dentro do islamismo, a parte esotérica, que aqui olha para dentro da religião, que é o sufismo. E ele foi um sacerdote sufi por um tempo. Eu acredito que ele tenha exercido o sacerdócio. Mas ele tinha caído lá naquela praia, construiu um espaço, construiu família lá. E ele estava lá, assim, disponível para falar só. E não era o que ele falava, mas eu acho que é aquilo que emana da pessoa, que modifica alguma coisa. Então ele foi uma pessoa muito inspiradora para mim. E uma coisa que ele dizia, assim, que eu fiquei muito curioso sobre o sufismo, eu não conhecia, fiquei perguntando muita coisa a ele. Ele falou assim, você está me perguntando muita coisa de uma coisa que você pode descobrir. Você vai achar o seu caminho. Não é por aqui. Esse é um. Talvez seja um dia, mas não é por aqui. E foi lá. Foi aí que eu descobri que eu poderia buscar algo além do que já tinham me dito que era para buscar. E você, né?
Então, o meu foi com 25 anos, né? Não espero nem chegar nos 30. Foi num carnaval, numa consagração de Santa Maria, e foi a primeira vez que eu tive contato com a Santa Maria. E eu consagrei a Santa Maria no meio do carnaval e comecei a falar de Deus. E depois daquela experiência, eu nunca mais fui a mesma pessoa. E alguns meses depois, a ayahuasca chegou na minha vida. E aí foi, né, o grande impulso de despertar, quando eu comecei a realmente compreender essa busca de mim mesma. Que eu precisava olhar para a minha vida como uma vida artificial, né, porque já não me completava mais, já não me preenchia mais, já não fazia mais sentido. E aí eu comecei uma busca de buscar esse caminho de sentido, de propósito mesmo, onde eu me sentisse pertencente de mim mesma, onde eu tivesse as minhas próprias ideias, minhas próprias opiniões, que enquanto mulher, né, a gente precisa tocar nesse ponto, somos diferentes, né, criados diferentes, condicionados diferentes, e enquanto mulher a gente tem muito esse lugar de pensar pela perspectiva do pai, da mãe, né, de ser guiado por isso, de você tem que ser boa menina, você tem que ser boa dona de casa, boa mãe, boa esposa. Então eu fui muito criada nesse lugar. E quando eu me vi num lugar onde eu não pertencia àquela bondade toda a qual eu fui condicionada, e aí eu me vi buscando um caminho, e aí chegou todas essas medicinas e o despertar da consciência mesmo, dessa busca da espiritualidade. Ou seja, Caramba. muita informação. O Né? nível vai subindo, eu quero a história melhor agora. O meu. Pode inventar não, né? O meu, for gente. real. O meu foi com a música. O meu foi dançando. E eu já pesquisei que cada um de nós temos um tipo de corpo físico. Uhum. E eu tentava entender por muito tempo porque o meu metabolismo, por mais que eu tivesse uma alimentação muito massa, o meu metabolismo é esse tipo, é esse biotipo. E dentro dessa leitura que eu fiz, falava que as mãos mais finas, assim, era para quando correr, ao se movimentar, poder cortar o vento. E dentro da dança, eu enxerguei essa percepção. Então esse vento sendo cortado por os movimentos se transforma, eleva uma energia, uma hipnose que a música trouxe. Então a música e a dança me ajudou a eu me concentrar no presente, caramba, cada passo, cada movimento, cada expressão, cada olhar, cada sorriso. E foi abrindo, né? Vai ficar difícil. E eu fui repetindo e comecei a ver, tem uma coisa aqui que eu já estava vendo, na verdade, mas eu tava meio assim, né? Eu sabia que estava ali, mas tinha alguma coisa dizendo que aquilo não estava ali. E eu trabalhava com eventos e em um dos últimos dos eventos que eu fiz, uma grande amiga, que é a minha madrinha, do Daime, que ela olhou pra mim e falou assim: você tem uma percepção, uma mediunidade que você ainda não percebeu que você tem. E aquilo ali me incentivou. Eu botei fé total. Falei, bota fé. Acredito muito nisso. E é por esse botar fé que eu acabei encontrando as medicinas e realmente percebi que a vida que eu visualizava, todas essas crenças, todos esses downloads que nós fizemos ali da nossa sociedade, da nossa família, eu vou... Totti tá lanchando. Ele já sabe que ali não pode. Então eu percebi, um dia que eu acordei, eu olhei no espelho e falei assim, usando a expressão aqui do Nordeste, falei, que bicho otário, velho. Saca? Tipo, o lado machista apareceu, né? E as coisas foram aparecendo, eu falei, meu, mas você não tá vendo que era isso que tava fazendo, que tava causando, que tava voltando, né? E tive esse prazer de ter um renascimento, né? Dentro das medicinas eu já tive algumas mortes, né? As primeiras bem difícil mesmo, né?
Em 6 meses, apenas uma lágrima, que pra mim aquela lágrima já representava muita coisa. Né? E teve um dia que eu falei assim, eu não, né? Eu também. Aquela vozinha ali que sempre tá com a gente. Né? Meu amigo, acho que foi o meu primeiro vômito, a minha primeira limpeza. Aí veio assim, ninguém gosta de vomitar, né, gente? Eu acho que é um dos canais de saída talvez Mais traumático. mais né? traumáticos. Pelo menos a gente tem ensinado assim, né? Exato. Aí veio aquela vozinha e falou, meu amigo, o que você tá fazendo aqui? Pegue suas coisas, ó o muro, olha o tamanho do muro ali, ó. Dá pra pular aquele muro ali e ir-se embora. Aí essa hora, a irmã bateu aqui no ombro e falou assim, irmão, confia na medicina, confia em você, Tava confia no escutando. porquê, o que você tá fazendo aqui, certo? E madrinha tá lhe chamando pra você tomar mais um sopinho de café. Achei. Então- Você leva pra você levantar com amor. Esse momento foi muito importante, uma energia feminina, um acolhimento. Ali virou um mutirão. Galera juntou numa roda e emanando energia. E foi choro, e foi limpeza, foi peia. Mas E foi cura. era sorrindo. Era sorrindo porque eu tava entendendo o que tava Saindo. cuspindo. Os tratamentos, eu consigo, eu vou conseguir, isso não me pertence mais. Na verdade, nunca me pertenceu. Né? É. Foi algum caminho ali que encostou o chiclete. É bem isso E, mesmo. e é isso. Eu normalmente eu não conto. Eu, sei lá, nunca parei pra contar assim, mas eu acredito que seja uns 4 anos já consagrando. De 3 a 4 anos. E meu despertar foi chegando, a medicina ela esclareceu. Sim. Porque eu não sabia o sentir. Eu não sabia sentir o estresse. Eu não sabia interpretar o que é estresse. Então, a gente vai falar, vai ter uma hora que a gente vai falar aqui do padrinho Paulo. Espero que ele esteja aqui, né? Já vai receber o nosso convite. Eu via o Paulo como um X-Men, o Dr. Xavier, Sim. ali no... Cabeludo. Gente, isso é xamanismo, gente. Eu vi ele ali, aquela fogueira, aquela galera, e ele já tava sabendo o que tava acontecendo. Eu tentava fazer a leitura assim, o que tá rolando? Ver o invisível acontecendo no visível. Sim. E os mutantes ali, com seus superpoderes de poder ouvir, ver, falar, sentir o cheirinho, né? Então, é isso que eu vejo, que a gente é um bando de mutante, uma tecnologia Avançadíssimo. avançadíssima, biotecnologia, Pois é. Em prol do avanço da consciência. experienciando, vivendo e buscando, porque é aquilo, agora que a gente percebeu, a responsabilidade aumentou. Sim. É engraçado que você falou fazem 4 anos. E uma jornada de 4 anos faz parecer 30, né? Sim. Porque, cara, a gente passa a viver as coisas com uma intensidade e um equilíbrio diferente, que a gente às vezes não entra muito num pensamento que vai lhe vincular, tipo, uma semana você vidrado naquilo. Às vezes você alcança uma paz de espírito que o que é dificuldade, você não deixa de ser dificuldade, mas você está tranquilo porque sabe que faz parte. As polaridades vão se invertendo ao longo da nossa vida e você saber perceber isso e navegar por esses turbilhões que acontecem vez ou outra é uma segurança que a medicina nos dá muito, inclusive em próprias cerimônias. Você vê uma representação disso, porque você inicia, às vezes, dependendo da sua entrega, pode se tornar um processo difícil, mas no final não tem um que não esteja sorrindo, todo assanhado, descabelado, militar, seja o que for. Gratidão, gratidão. Porque é um processo diminuído de um macro, é um micro processo de um macro que é a nossa vida. Se a gente, às vezes, está muito seguro de si, quando a gente está muito preso no ego, e durante um processo a medicina pede para a gente desapegar disso, se a gente não desapega, você vai sentir tudo que o seu corpo tem. Vai sentir dor, desconforto, enjoo, dor de cabeça, nariz entupido, tudo. Quando você está entregue, você às vezes não percebe nem que está sentado em cima da própria perna. Isso é verdade.
Porque É a percepção, né? Então, assim, quando a gente luta contra o processo de morte que a gente enfrenta durante a nossa vida, a gente enfrenta o processo de morte todo dia. A criança, quando deixa de receber a comida na boca, é um processo de morte. Ela vai ter que aprender a se desvincular daquela mão que dava comida a ela. É quando a gente vai experienciar uma coisa nova na vida, tipo, a gente não tá acostumado com aquela... Ah, vou fazer natação. Aquilo ali, quando chego ali, começa a ter aquele medo... É um Isso, medo de morte, o ego achar que... Ó, não entra na água não, porque Ixi, você vai morrer afogado. Aí vai ter muito complexo. A gente vai ter Autossabotagem. vai ter aquele que tem medo de morrer, vai ter aquele que vai dizer que você não consegue, vai ter aquele que dizer, você vai de novo, você vai sofrer. Um que A tá gente- clamando lá, não, eu preciso, vamos, isso aqui é massa. Mas não tem nenhum que você sinta que vai acalmar, é só você mesmo, lutando. No início é assim, gente, você vai na luta mesmo. Você vai com Cada medo mesmo. consagração é Porque é uma coisa que lhe dá força lá atrás, não é no pensamento. É numa respiração que você dá, é quando vem um estalo assim, eu vou. É dar um flow de coragem, que aí você enfrenta um processo que poderia ser doloroso e se torna lindo. E na vida funciona muito parecido. Se a gente se entrega a um problema dos vários que acontecem na nossa vida, e esse se torna o mandatário da minha vida, se meu problema no trabalho faz com que eu me torne agressivo em casa, na família, que eu trate mal um companheiro, companheira ou um amigo, porque eu estou estressado por causa do trabalho, é porque aquela pessoa que trabalha está indo para outros lugares que ela não deveria. Sim. Quando a gente começa a se integrar mais, que a nossa alma começa a trabalhar mesmo, ela brilha no nosso trabalho, ela brilha no nosso círculo de amigos, ela brilha no nosso círculo familiar. E a gente passa a ser conhecido por aquele brilho. Sim. Às vezes você muda até a forma de que é referenciado, porque antes você pode ser referenciado como um bom profissional, ser um profissional maravilhoso. Mas à medida que a sua alma brilha naquele espaço que ela gosta de estar, que ela deveria estar, as outras pessoas olham para você e não sabem até porque gostam de ti. É porque você faz parte de um momento em que deveria estar lá. Sim. Então é um senso de eu estou no lugar que eu deveria, porque eu estou aqui consciente de mim mesmo. Sim. É diferente de quando você sai para um círculo, um encontro com os amigos, pela lembrança do que eles foram um dia, mas hoje não flui mais a mesma coisa. Às vezes você fica se reprimindo com piadas de mau gosto, com coisas que eram frequentes no dia a dia, que para você passa a ser muito esquisito. É muito esquisito rir de outra pessoa, é muito esquisito não entender porque uma pessoa é diferente, porque a gente lida com a diferença no nosso processo. A gente lida com partes nossas que nunca apareceram na realidade, mas que elas estão na nossa cabeça e elas ganham força. Total. E a gente tem que ouvir quem é esse que mora dentro de mim. Sim. Porque às vezes pode ser a influência, são ancestrais que estão usando aquele momento para se comunicar e que a gente pode absorver a dor deles e transformar. Enfim, cada processo vai ser coisa nova. E assim como na vida, cada problema vai ser um problema novo. Se a gente ficar preso em um antigo, a vida não anda. Sim. Essa- A medicina, ela me mostra muito a questão dos padrões, né? Os paradigmas. A gente tá Então, falando de ayahuasca, né, irmão? isso. A gente tá falando de ayahuasca. E da ayahuasca, exatamente. Né? Das medicinas, o rapé também, né? Ele tem esse poder de mostrar a gente os nossos padrões. E hoje eu percebo que eu nunca estive longe da minha alma. Minha alma, ela sempre atuou no meu corpo, sobre o meu ego. E que depois que eu despertei, eu passei a observar mais essa ferramenta ego que a minha alma utiliza para estar aqui, como já falou, né? O avatar que escolheu encarnar aqui, que se chama Nayara, que vive uma historinha, um dramazinho aqui, para poder experimentar a criação como criatura. Né? Então, hoje é muito mais, eu percebo assim, uma complexidade maior em lidar com a vida, porque o tempo inteiro eu fico nesse lugar de me observar. Então, quando eu estou nesse lugar de me observar, eu tenho uma responsabilidade em refletir aquilo que eu estou inspirada dentro de mim. Né? O taoísmo ensina muito isso também, né? O que você nutre dentro de você... Eita, Chantal, calma. E o que eu reflito para esse mundo? E o que esse mundo reflete de novo para mim? Hoje eu percebo isso. A gente nunca está fora da nossa alma, do nosso espírito. Deus é muito perfeito, né, na sua criação. E Ele é a gente também. Né? Em algum ponto Ele se multiplicou. E não existe uma fonte central. Ele está dividido aí. A nossa responsabilidade é
buscar essa evolução para a gente despertar e acessar esse divino interior, para que a gente retorne à fonte. Assim eu vejo, acredito, e assim a medicina me mostra, né? Porque antes eu não tinha a mínima ideia disso, nem sei de onde veio essa história, né? Mas é assim que ela me mostra e assim eu honro. E vou buscando cada vez mais, como o Alan falou, buscar essa verdade do princípio disso tudo. Tanto que nós aqui estudamos o princípio das tradições. A gente vai lá no princípio da tradição iorubá, a gente vai lá no princípio da tradição ayahuasqueira, para a gente poder entender, porque ao longo dos tempos, tudo foi sendo encaixado dentro das gerações. Então, a cultura iorubá chega aqui no Brasil e mistura com outras culturas e vira o candomblé, né? A ayahuasca, ela sai da floresta, vem para a cidade, se mistura a outras culturas e vira neo-xamanismo. Só que aí a gente tem que entender que existe um padrão. Nós somos o próprio padrão, né? E quando a gente olha para a vida como padrão e vai superando esses padrões negativos e dando voz aos padrões que nos elevam, que é exatamente esse padrão da busca, que é um padrão, né? Se a gente perceber uma crença, a gente acredita nisso. Nem todo mundo acredita no autoconhecimento. Nem todo mundo está buscando autoconhecimento. Está tudo bem. Mas nós que estamos a buscar perceber esse padrão e perceber que tudo está a serviço, é o caminho para a gente se amar primeiro, porque a gente não precisa mais se separar do ego, se separar da nossa sombra. E é o caminho da paz, como a Alma falou, é intenso ao mesmo tempo, porque a gente está experimentando tudo, sentindo tudo, está na autoobservação, está no presente, né? Estão na força das medicinas e elas estão falando. A gente ouve o irmão falando, ao mesmo tempo não pode julgar, porque a medicina tem essa premissa, você precisa aprender a não julgar. Porque quando você aprende a não julgar o outro, você aprende a não se julgar. Isso é uma premissa da ayahuasca. Que a gente pratica isso, né, aos pouquinhos, né? Nós estamos indo. Porque é um padrão. Se olhando no espelho. Estamos indo. Como é um padrão, é um inconsciente coletivo que age sobre nós, a gente vai sempre estar sujeito ao que um grupo pensa. Então, Sim. você filtra e você bota para fora aquilo que o seu filtro conseguiu fazer. E o julgamento, acho que é muito claro o princípio dele, porque quando a gente julga é porque a gente não está olhando para aquilo que a gente está vendo fora dentro. Mas e o julgamento que a gente tem da nossa criação e o julgamento que a gente tem depois que a gente consagra a medicina, as percepções que a gente tem, mas não obrigatoriamente consagrando a medicina, mas entrando no autoconhecimento, né? Do autoestudo, é totalmente diferente. Para você quebrar esse padrão, primeiro que você não percebe porque você vive aquilo ali, já sai já automaticamente. Não... Mesma coisa que você pegar, já sai já automático. E você começar a sentir, putz, não vou agir dessa forma, porque eu sei que eu já agi dessa forma. Então essa percepção de ter o julgamento da criação do pai, da mãe e da sociedade, e você ter o seu próprio julgamento, a sua auto-identidade, né? É totalmente diferente. E é um ponto importante que você falou, porque aquilo que a gente aprende com nossos pais, eles inevitavelmente se tornam heranças nossas. Sim. É a programação então, mais forte. É a nossa programação, tipo assim, a última codificação que a gente recebe para operar no sistema é dos nossos pais. E os nossos pais nos ensinam, normalmente, assim, a gente tá novos tipos de paternidade e maternidade estão surgindo. Que a criança às vezes é mais livre, as expressões dela são Sim. mais à vontade, e a gente não... Acho que o grupo que está aqui cresceu num tempo diferente, que existia uma poda muito grande no infantil. Sim. E a nossa sociedade é um reflexo disso. São pessoas muito fechadas e dogmatizadas socialmente, religiosamente, que faz com que a gente observe o mundo através dessa ótica e queira que o mundo se adeque às nossas crenças. Sim. Isso é muito difícil. Ou você é muito tolerante para poder olhar para o mundo e achar que todo mundo precisa acreditar no que você acredita, porque é enlouquecedor se você achar que todo mundo precisa trabalhar como você. E a diversidade é o que faz a coisa colorir. Eu vejo muito isso nesse movimento neo-xamânico que a gente fala, porque são tradições muito antigas que a gente nunca vai alcançar. Acho que nem nenhum vivente de hoje vai conseguir entender o que foi esse surgimento dessa integração desse espírito com a humanidade, que é o espírito da ayahuasca. A gente aqui.
Muito embora a gente tenha resquícios disso, porque somos ancestrais, somos viventes dos ancestrais dessa terra. E acho que esse é um processo, como a gente estava falando no início, é o processo de redescoberta de quem somos. Mas, falando em descoberta, conta a sua história agora, Rodrigo, que parou aqui, a gente foi misturando um assunto no outro. Sim, olha. Pronto. Vou até tomar uma peca para eu parar de falar. Então, eu caí de paraquedas, né? Nesse processo. Não lembro que foi num sábado, não lembro dizer pra você qual a data específica. Me chamou, Rodrigo, vamos ali. E a única coisa que você precisa levar é um lençol, uma coberta, né? Falei, tá bom, pensei que era qualquer coisa menos isso. E a gente foi numa casa aqui no Pium, aldeia Arro. E foi uma cerimônia de ayahuasca com o Matsini e o filho dele, o Kuru. Primeiramente eu achei que era todo mundo doido, né? Todo mundo grudado, porque era uma geodésica assim, tudo apertadinha, assim, muita gente. Não lembro dizer, mas tinha mais de 50 pessoas. E todo mundo ali, assim, eu sem entender nada o que era aquilo ali que tava acontecendo. Mas fui, né? Na era falou, vambora que é bom, eu entrei no meio, né? Qual era a cultura lá, Chay? Dos Iawa. Iauanauá. E, aconselho a todo mundo que toma ayahuasca, se não consagrou medicina com o indígena, não consagrou ainda realmente a força da ayahuasca, né? Porque é a fonte de tudo onde surgiu. E tomei a ayahuasca e não entrei naquele processo de força de admiração, mas estava sentindo tudo e, de certa forma, me identificando com aquilo ali mesmo sem entender. De alguma forma, pô, isso aqui é muito bom. Quero viver mais, então é diferente, tá ligado? E vi um jovem, né? O Kuru, isso há um tempo atrás, ele devia ter uns 14, 15 anos, eu não sei dizer quando ele tinha, mas era um jovem. E ele puxou a cerimônia todinha na voz e eu, cara, falei, que foi? E não entendia como era cantar na força, não entendia como era, então só tava vivendo aquilo ali. Eu falei, meu irmão, aquilo ali é... Cara, o chaizinho é bom mesmo, tá ligado? E depois daquilo ali, começou a ter estalos, né? De percepções do cotidiano, de coisas que eu achava que era certo e depois eu... Não dá certo dessa forma. É certo pra outra pessoa, pra vida do então, assim, percepções, né? E com o passar do tempo, as medicinas foram me ajudando a compreender, mas vivenciar isso. Vocês têm quantos anos de caminhada? Tchau, Deixa eu te contar também. não sei. 2017. Não vou mentir, não. 2017, 5 anos. Não, tem mais. Não sei. Nosso despertar foi meio que semelhante à nossa 6 geração, né? 6 anos. O meu foi com eles dois. Nós A somos... primeira vez que eu consagrei foi na área, quem levou, eu nem conhecia ela. A gente foi através os encontros da ayahuasca, gente, quem consagra, tem grupos de consagração assim. Tem muito dessas histórias. Quando a gente vai conhecendo as medicinas, eu vi que era muito conhecido aqui na região. Sim. Diversos, um ciclo, né? diversos portais com diversos tipos de casas diferentes. E quando eu falei no início, a nossa alma tem um poder de atrair forma. Se é um caminho para você, ele se apresenta. Eu escutei um podcast uma vez de uma experiência que uma pessoa teve. Aí ele falou, eu acho que eu só tinha ouvido isso, acho que no Globo Repórter, que passou aquelas religiões brasileiras, muitos anos antes. Aquilo me chamou a atenção na TV, mas eu achei que era uma coisa muito distante. Aí eu comecei a pesquisar e o único lugar que eu vi que eu pesquisando na internet achei foi na UDV. Só que foi no início da pandemia. Aí tava fechado. O DV é a União do União do Vegetal. Eu já tinha me programado para ir lá, quando reabrisse. Aí poucos dias depois uma amiga minha que fazia terapia com a Nayara falou, e aí, a minha terapeuta me chamou para consagrar a ayahuasca. E
eu tô com medo de ir sozinho. Aí eu disse, eu tava procurando, eu vou. Foi uma experiência mais incrível. Eu acho que eu tava, né? Não tava? Tava, foi eu, Ah, você, sim, Nayara, lembrei. bezinho pequenininho. Bezinho. Foi... aquele dia foi forte. Foi. Aí foi nessa Aquele cerimônia dia, que... até ela me abraçou na árvore. Aquele dia. Foi. Se integrou nela. Foi massa demais. Tava chovendo, foi muito lindo. E eu lembro que foi nessa cerimônia que a Nayara falou depois que recebeu um chamado pra entrar, mergulhar na medicina. Sim, Foi o dia do foi intimato, Chantal. Aí nesse dia eu tava lá por uma coincidência que eu não acho que era bem coincidência. Hoje a gente entende, né? E cá Mas estou o até hoje. ciclo da ayahuasca aqui em Natal, né, Rio Grande do Norte, todo mundo praticamente se conhece, né? Mesmo que seja várias casas, mas todo mundo se conhece. É muito E as bonito esse pessoas que movimento. que consagram ayahuasca aqui, vão em várias casas também diferentes. Não tem só aquela, vou só ali, eu vou só, tipo... Porque eu acho que muito, uma né? das vantagens que existe nesse neo-xamanismo é a possibilidade de você agregar egrégoras. Então a gente tem um sacramento, que é o chá, e que esse chá, a intenção, quando se consagra junto, é a mesma. Então, independente se você vai ver um deva, se você for mais ligado ao hinduísmo, ou não, né, pra todo, não que seja obrigação. Mas você se conecta mais com a egrégora da qual você participa. Na época que eu consagrei, eu não tinha egrégora fixa. Mas eu tinha estudos que se tornaram muito claros depois da ayahuasca. É como se tivesse aberto um canal em que tinha muita informação pretendendo chegar, que eu já tinha procurado, visto, buscado, mas que não fazia sentido, porque uma coisa muito simples não fazia sentido, eu tô pensando nisso agora. Porque eu duvidava da presença de um ser maior. Sim. E na minha primeira Também. vez que eu consagrei foi quando Você teve uma experiência empírica, né? eu senti que eu era essa vida maior, que junto com todo o resto que estava lá. E a partir desse momento em que você entende que você faz parte de algo muito maior que você, e que você é um ponto de expressão desse maior, todas as expressões que sejam para se conectar com elas, religiosas, elas se tornam válidas. Então aquilo que antes eu via, mas eu buscava como um cético, que era aquela busca provar que não existia, foi nesse ponto em que o cético se tornou um crente. E não é um crente que a partir de agora eu vou professar isso. Mas é que você acha um lugar que você pertence no mundo. Então você se sente parte daquilo que você fica buscando antes de ter contato com a sua alma. E quando você tem, e ela lhe diz, você está aí por um motivo, você está aí para viver esse motivo. Aí a sua oportunidade você tem de criar esse motivo. As metas se tornam muito mais alcançadas, porque não é ninguém que está dando. Não é o trabalho que está dando, não é Aí você começa a o estado perceber, social. você começa a perceber a sua egrégora se formando, trabalhando. Exatamente. Pessoas aparecem, momentos surgem, de repente você está num lugar que você nunca imaginou que tivesse. Você cria mais Que fosse facilmente, as coisas vão acontecendo. E isso quando você se torna um ponto de luz, porque as pessoas olham para você e falam, o que está acontecendo? O que você tem? Não, a percepção que, tipo, pelas pessoas que estavam ao meu redor antes de consagrar a ayahuasca e que estão hoje, são totalmente diferentes. A visão é diferente, então. E o pessoal olha assim, tipo, caralho, mudou, né? Então, assim. E o pessoal de fora pensa, mudou pra ruim, tá? Tipo, virou doido, Ficou não sei o quê. doido. Bicho grilo, Tem mais né? nada com a ver. Bicho grilo, né? Assim, mas é assim, mas são percepções diferentes e tudo bem, cada um vive da forma que quer e entende, né? Como você que tá vivendo essa realidade aí, Isso, tá tudo bem. total, não, total. Tá jóia. Mas, e partindo do princípio de percepção e de ensinamento, existem alguns termos da ayahuasca, né? E existe a peia, né? E qual foi a maior percepção que você teve através de uma peia? Você, né? Cada um, né? Gente, eu trouxe anotado uma coisinha, eu vou pegar aqui. Eu tinha pensado nisso. De peia, cara. Foi uma cerimônia a primeira cerimônia indígena que eu participei. O que é uma peia?
rapé é uma resistência que o seu ego oferece a esse encontro que é muito forte para ele entender. Então, quando a gente não entende, ele bloqueia. Ele diz que não é pra você estar lá, ele diz que é que você está fazendo com você mesmo. Ele sabe que está morrendo. Ele sabe que não está morrendo, mas que ele está cedendo o controle a uma coisa maior que ele. E nessa cerimônia, tinha uma irmã lá que cantava muito bonito. E quando eu me percebi enquanto ela cantava, eu estava encolhido, assim, igual uma bola. E a música remetia a um canto materno. E eu me senti realmente num útero. Foi Bismani? escuro. Daisy. Foi Daisy. Foi Daisy? Ah, Daisy da fama que anda com os unicuinhos, o Ishan e o Cian. Nossa, foi muito lindo. E eu não conseguia levantar, velho. Tentava levantar, eu olhava assim pro lado, não via o rosto de ninguém, tava com muita admiração. Mas eu senti, e nesse dia, eu vivi momentos internos muito fortes, porque eu não tinha linguagem simbólica, então tudo parecia muito... E eu lembro que a medicina me falou uma coisa. Quem vem ao meu palácio, ou vem para servir, ou vem para celebrar. E quem escolhe a forma que o processo acontece é você. Sim. Às vezes você tem questões de cura que são difíceis e você precisa enfrentar, e é quando você serve. É quando você doa a sua energia para que aquilo saia de você, aquilo transmute, aquilo lhe quebre, aquilo se espedace para ficar mais fácil de sair no dia a dia. E eu sentia, ela dizia, levante, você consegue. Eu tentava levantar um lado para o outro. Não, quando eu tentava, eu fazia limpeza e não conseguia. E eu me senti muito impossibilitado, muito impotente com relação a mim mesmo. a vulnerabilidade, né? E uma hora, assim, dá pra levantar. Dá pra levantar. Mobilizei o restinho de força que tinha. E eu acho que foi providencial que na minha frente tinha uma maraca. Eu nunca tinha pegado um instrumento em cerimônia. Foi logo no início. Aí eu peguei essa maraca e comecei a balançar. Cara, velho. Foi quando eu levantei e comecei a balançar essa maraca. E entrei na música e fui celebrar. Vou dar que eu já tinha servido demais. Vou dar uma continuação aí. Eu participei dessa cerimônia, não era nem isso que eu ia falar, mas eu vou dar uma, já que você falou dessa cerimônia. Desculpa, Tia, deixa eu dar a sigla da PEA. Sim. Processo de ensino com intenso aprendizado. PEA. Bem isso. Pois nessa mesma música, né, que você tá falando, ela fazia uma vibração com a boca muito forte. E nesse momento eu tava na força, eu tomei um rapé pra ver se dava mais uma acalmada, assim, mas parece que piorou mais ainda, né? Aí eu falei, então vamos viver o momento. Que é o importante. E me deixei viver esse momento e eu entrei num processo repetitivo. Aconteceu comigo também. Eu entrei num processo repetitivo de levantar e sentar, e levantar e sentar, e levantar e sentar, e levantar e sentar. Aconteceu isso umas 7 vezes, assim, que pelo menos que eu conto na minha cabeça. E enquanto eu não percebi o momento e percebi cada movimento que eu fazia, não parou esse processo. Então, essa percepção do momento, de viver o aqui e o agora, naquele momento ali foi essencial para mim poder sair daquele looping. Porque eu não sei até onde que ia durar, tá ligado? Porque ela poderia ficar cantando tanto tempo e ia... E acho que ela deve ter cantado em 5 minutos. Não sei, mas mas na minha cabeça deu horas. Então, assim, essa percepção assim, foi bem forte. E eu tava nesse looping, assim, meio que encolhido, quando você falou. Na hora que ela começou, que eu pegou a maraca, eu falei, não, calma aí, eu vou levantar. Aí levantei, sentei, peguei o rapé pra poder ver se dava uma acalmada. E tipo, eu nunca tinha feito limpeza. Eu demorei muito tempo com a ayahuasca pra poder fazer limpeza. Então, eu vi as pessoas vomitando, mas não entendia o que era, por que tava vomitando, porque eu não sentia vontade, né? Então, pra mim, eu tava nesse loop e eu percebi isso e eu, agora acalmei. Aí sentei, respirei, aí eu
Pronto, aí voltei ao normal. Falei, agora dá pra me perceber. Então, assim, naquele momento ficou muito claro a percepção de viver o aqui e o agora, o Estar momento, presente. para poder não fazer as coisas no automático. Acho E vocês? Não, aos irmãos que estão chegando e nunca consagraram a medicina, dentro do ritual, nós podemos desintoxicar de algumas maneiras. A partir do suor, do bocejo, do choro, e às vezes também número 2, às vezes acontece tudo ao mesmo tempo, e é um processo. Nós todos sentimos dificuldades no começo, até hoje de vez em quando nós tomamos uma peia, né? Eu tive bem recente, que eu tava parecendo que eu tava na minha primeira cerimônia, de verdade, porque era uma resistência, só que nós vamos passando por novos episódios, novos chamados que estamos recebendo, né? Nessa melhoria. Que novas mortes. E as minhas peias foram lindas, foram dando risada, alegre, sorrindo, por ter o entendimento do que estava indo embora ali, né? E a minha postura como ser humano para colocar aquilo para fora, eu fico apaixonado, porque é um instinto muito animal, né? De se conectar com a terra. Eu costumo cavar buraco, eu já vou logo preparando aqui, né? Para ter o meu rezo também ali com o que tá indo embora. Ó, gratidão, mas a escolha aqui agora é caminhar. Então fique bem, né? Tudo isso está indo embora, né? Fique bem, a terra aqui vai cuidar muito bem de você. Você me serviu até agora. Tchau. E o engraçado é que você sabe que tá morrendo, você sabe que você conseguiu se permitir, né? Eu já passei por esses looping aí que o Rodrigo falou, né? E recebi alguns chamados dos irmãos, né? Meu irmão, volte pro trabalho. Eu já participei de enterrado, que no meio do processo eu falei, opa. O ego falou, oh, concordo, vamos sair. Aí eu fiquei 10 minutos fora, aí o ego falou, tá tão legal lá. Aí ela vai, eu cavando buraco de novo, pra entrar dentro do buraco. Então, eu não tenho o que falar das minhas peias. Torço às vezes, é de mim, pra mim é o auge, talvez não seja, né, mas... E acho muito bonito a galera do Daime, que tem esse processo que eu não vejo a galera vomitando, não. Nos documentários que eu vejo assim, é a firmeza. Eu acho que é isso que a gente desenvolve com o tempo. É a firmeza que a gente aprende que precisa ter na vida, às vezes, mas a mesma firmeza que a gente tem que ter durante um processo em que você se entrega a olhar pra dentro. Tem lugar lá que tá muito sujo, precisa limpar um quartinho, um banheiro, que faz tempo que a gente não olha. Aí quando a gente vai dar umas passeadas lá dentro, que encontra, que a gente se permita ir nesses locais que a gente normalmente não vai, às vezes precisa limpar mesmo. E é bom quando limpa. Sim, Só quem vive uma limpeza bem limpa. E depois que você passa pela limpeza, você vive aquela nova realidade, aquela nova perspectiva. E surge aquilo de dentro de você. Isso, assim, mas lembrando que ainda existe uma resistência, existe uma zona de conforto, porque você às vezes repetiu diversos hábitos. E claro. é difícil largar. Claro, verdade. Até porque viver essa realidade, ela é oferecer resistência para o crescimento. Se a gente pensa que tá bem, se for o pessoal bem, vê aí, você não tá olhando para alguma coisa. Exato. Ninguém tá 100% assim, pleno. A gente fica pleno quando a gente entende que os problemas existem, que eles não precisam nos dominar. Então a gente alcança uma certa plenitude. Mas a plenitude nirvânica, a gente aqui, enquanto tá nessa luta diária, a gente não encontra. Só nesses momentinhos curtos que a gente se permite. Por isso que é muito bom meditar. E meditação é um grande desafio. Eu achava antigamente que meditação era para relaxar. Só que você só consegue relaxar na meditação depois que você chega num ponto. Porque no começo da meditação é um grande desafio, porque você fica sozinho consigo mesmo, aqueles pensamentos eles vão estar ali. Às vezes a gente não sabe como é que tá o rio, se o rio tá passando rápido, se o rio tá devagar,
Só que o rio tá passando. E tá levando tudo. Então essa percepção da meditação foi uma das coisas que até hoje me ajuda. Tem um tal do budista que fala que meditar é se preparar para morrer. Sim. É se preparar para desconectar do De fato. avatar. E você, Nara? Diga aí o seu ponto. Então, eu tenho uma visão da peia. A medicina sempre foi muito acolhedora comigo, assim, né? E depois que eu conheci e aprofundei mais na cultura indígena, na tradição, eu pude compreender melhor esse lugar de peia. Que a peia, ela surgiu dentro do contexto urbano, né? Da UDV que trouxe essa expressão de peia. Para os chás, para os pajés, né? Os indígenas, a peia é quando a força pega mesmo. Aí tem ali um canto, né? Tem ali um processo de cura que eles fazem para que a pessoa saia daquele processo, para que a força solte a pessoa, né? Já a gente aqui na cidade, a gente aprendeu a enfrentar isso, né? De diversas formas, e cada casa tem a sua maneira, né? E comigo, eu vivi uns processos de, vou chamar de peia, lá na madrinha Patrícia, que foram várias vezes, né? Eu morria mesmo. A medicina, ela me colocava num lugar de dormência, meu corpo ficava todo dormente. E eu não conseguia nem pedir ajuda. Então, ali, pra mim, era muito desafiador. Eu chorava, minhas lágrimas corriam, porque eu dizia, eu vou morrer, eu vou morrer. Ninguém vai saber que eu morri. Nós só vamos saber no final, vamos terminar. Mas nunca morri, né? Tô aqui. Pelo menos acho que eu não morri, não. Tô aqui. Morreu algumas vezes, mas que morreu ficou, né? Não tem que morrer. E ficou bom. Então, né, pra quem tá chegando, e às vezes eu escuto muitas pessoas de primeira vez falar, nossa, e a peia, como é que é? A limpeza e tal. A gente não precisa ter medo, porque a medicina, primeiramente, ela é muito sábia, muito sábia. A medicina é ela que guia tudo. Existe uma dirigência no trabalho, existe, né? Existe ali uma egrégora trabalhando espiritual, existe. Mas antes de tudo isso, existe um princípio que é o ser ayahuasca, que é um ser cósmico, né? A gente não compreende porque ele é muito além do que a nossa mente pequenininha pode compreender e pode limitar e botar ele numa caixinha, dizer que ele é um espírito, né? Enfim, a gente chama de espírito, grande espírito, mas é um ser realmente que tem um potencial enquanto agente humano, né? Que expande muito a gente enquanto ser humano, e a gente às vezes esquece que é ser humano mesmo na força, a gente desliga mesmo dessa matéria. E dentro desse processo da limpeza, como os chás falaram, né? Dessa entrega da limpeza e desse propósito da limpeza, que a limpeza não é só um vômito, né? Às vezes a gente associa a limpeza a um vômito, às vezes de um porre, ou um vômito de uma comida que te fez mal, e não tem nada a ver com isso. É uma limpeza consciencial, você tem consciência do que você está tirando de você. Então, se torna uma limpeza prazerosa, né? Dentro de um parâmetro. Assim, é lógico que é desconfortável, o estômago sente, o corpo sente, mas a gente está se sentindo amparado para viver aquele processo. E dentro desse processo de peia, todos nós vamos viver, né? A gente precisa realmente baixar as barreiras, entender que, eu gosto sempre de falar, isso, peia não existe, né? E eu falo isso para mim mesmo, falo para todo mundo que vem aqui no centro. Quando abre um processo de peia dentro das cerimônias que a gente está ali guiando, eu digo, não, desconstrói essa ideia de peia. Isso é a medicina que está trabalhando em você, então só se entrega mesmo, como o Alan falou. O nosso ego, né, ocidental, condicionado a uma série de coisas, a essa caixa, esse rótulo, esse ego, ele vai estar trabalhando ali naquele momento, mas a medicina vai estar usando isso a serviço. Então é só mesmo se entregar e viver a peia, aprender com a peia, viver o desconforto, aprender com o desconforto. Nós não gostamos do desconforto, né? O rapé ensina isso a gente. Às vezes está precisando do rapé e corre do rapé, porque é desconfortável, né? Lidar com aquele sopro, lidar com aquele desconforto no nariz, com a garganta ardendo, com a respiração ofegante. Mas entender que o desconforto é necessário, porque ali é o momento de virada de chave. É o momento que a gente vai realmente desligar essa conexão com esse lugar de que eu sou isso, eu estou condicionada a isso, eu sou essa caixa, eu sou esse rótulo, e vamos abrir uma possibilidade para ser uma nova coisa, uma outra pessoa, uma outra perspectiva, um novo julgamento, né? Porque o julgamento ele é necessário dentro de um parâmetro saudável. E é isso. Eu acho que o desconforto ele está presente, se a gente for observar, em todas as tradições. E se a gente viu o passado, não existe um alcançar de uma nova consciência sem o desconforto de morrer aquilo material, seja uma emoção apegada a uma matéria ou a outra pessoa. A gente precisa viver esses momentos de desapego, que é onde a gente
é condicionado a dizer que dói. Sim. Mas quando você aceita a dor como parte do processo, fica muito mais ameno você lidar com perdas, você lidar com mortes, com desapegos, porque no final a gente volta para o mesmo lugar. E o que tem que ficar na dimensão da matéria vai ficar. E esse espírito que nos anima, ele vai seguir o caminho dele de peia em peia, de morte em morte, e ele vai aprendendo. E esse entregar o processo é entender o movimento da vida. É entender que o sol nasce e morre, que a lua nasce e morre, que a respiração entra e sai. É um movimento fluido da vida. E se a gente tenta barrar isso... E esse processo também não tem nada a ver somente com as medicinas ou com religião em si. É o rótulo de viver o processo de cada um, né? Não quer necessariamente que seja só com a medicina ayahuasca. Sim, tem pessoas que conseguem se encontrar também de outras formas, e Sim. tudo certo, que cada um tem o seu processo, né? Como a gente estava falando nisso, é como se esse momento fosse, essa entrega ritualística, ela fosse um laboratório que a gente desenvolve no micro, que a gente sai para viver depois no macro. Então, esse desafio que a gente enfrenta em uma que a gente chama de peia, ou a entrega, uma celebração em que você se sente tomado por uma felicidade que você não sabe que conseguia sentir, e você se permitir isso, você tem a capacidade de ser feliz. É muito esquisito, eu não sei se vocês já tiveram esse momento. Com certeza tiveram, né? De que existe uma vida que Sim. emerge de você Existe, e que você existe. você quer dar pro povo também, você quer. Então você Sim. canta, então você dança, então você balança a maraca, mas esse fluxo de vida, a gente precisa abrir espaço para ele Sim. passar. Sim. E são essas mortes individuais, essas mortes pequenas que tem no dia a dia, que faz com que isso aconteça. Em um processo, a gente reduz isso agora, mas na vida do dia a dia pode ser a perda do emprego, que você era muito apegado, mas que não tinha mais ali a acrescentar. Pode ser a perda de um ente querido, que isso repentina, que existe, acontece e é doloroso. A pessoa desperta através de um trauma também. Com certeza. O Com fim de certeza. relacionamento também. É o atrito que a realidade faz na nossa alma para que a gente desperte. Se a gente vive um apego muito grande, com inclusive familiares, e diferencia apego de amor, quando a gente fala isso. Porque apego é uma referência que a nossa máquina egóica ela precisa ter. A gente é condicionado a isso para poder viver a experiência humana. Mas quando esse apego é substituído, quando ele morre e é substituído por um amor, ou por um movimento amoroso incondicional, é esse que você levanta e canta. É a hora que você olha pro seu filho e fala, ele não é meu, agora eu vou orientar ele o melhor que eu posso para que ele leve essa mensagem para frente. Sei lá, nas diversas áreas da vida pode acontecer. Se você souber absorver os eventos que a vida oferece, sem resistir a eles, claro que vivendo as experiências de dor que nós precisamos viver, aquilo se torna o maior aprendizado da sua vida. É o que faz a tua alma chegar mais perto do que ela pretende ser. A nossa real faculdade da vida é essa. A gente vem tomar um chazinho para fazer uma experiência laboratorial. Igual os atinhos. Eu tava vendo um vídeo de Chico Xavier essa semana que ele falava que descansar é só para repor as energias. Trabalha, repor as energias, trabalha e aí vai. E esse é o ciclo que a gente tá aqui, né, nessa Matrix aqui. Esse... Dorme, acorda, vai trabalhar, dorme, acorda, vai trabalhar. Faz E feira, faz compra, feira, compra tipo, carne, é um padrão, caga. né? Tipo, é um padrão que a gente tem que segue, né? Já pensou se a gente fosse ser apegado à comida? No final do dia tem que estar pra fora. A gente não foi feito pra ter nada, Sim. pra ter posses desse tipo. A gente aprende com as nossas posses e elas seguem o caminho pra ensinar outras pessoas ou pra ser transformada pelo que o mundo precisa passar. E essa percepção do processo, né, da roda, que a gente sempre está girando no mesmo caminho. E quando você consagra a medicina e você expande esse horizonte, assim, você vê de longe, pelo menos eu já vi de longe, assim,
pô, por que eu faço isso mesmo? Tipo, não era pra estar fazendo isso, mas faz, sabe? E não tem como você fugir. E eu acho que esse olhar de fora, quando a gente consegue perceber assim, a dinâmica, sem se afetar por ela, é quando esse círculo você consegue puxar ele um pouquinho para cima. E ele vai virando uma pequena espiralzinha, que aí vão ter novas experiências. E você consegue olhar de novo e vai subindo, e vai subindo. Todo Sim. círculo pode se tornar um espiral. E existe o infinito no círculo, existe o infinito na espiral. Só que um vai para cima e o outro fica no mesmo lugar. Você pode repetir o mesmo padrão de perda a vida inteira, passar isso para os seus filhos, os filhos vão passar para os seus filhos, ou você enfrenta a perda como ela tem que ser, o que ela tem para lhe ensinar e entender que era para ser, que vai. Se chegou, vai. Total. Ai, ai, rapaz, eu vou dizer pra você, viu? Ô choro bom, mas meu amigo. Mas é isso. Mas na percepção da medicina na sua vida, como você consagra hoje, e quando você não consagrava, qual foi a mais impactante de vocês? Transformação. A transformação mais impactante entre o momento que você não consagrava a medicina e esse momento Eu agora. acho que aceitar essa impermanência das coisas, sabe? Entender que nada precisa estar. Tudo passa. Eu acho que isso dá uma liberdade de você respirar. Coisas que você talvez antes não conseguisse respirar antes. Tipo, a essência diferente da vida. E isso pode lhe levar a qualquer lugar. Você pode ser o que você quiser. Porque quando você enfrenta uma morte do ego, como todo mundo enfrenta pelo tempo, que é esses 30 anos que a gente fala, ou quando você se dispõe a fazer um processo de autoconhecimento, seja com análise, seja com terapias, seja com qualquer coisa que artes marciais, tem vários caminhos e você só precisa descobrir o seu. Agora você só descobre quando você para de mentir para você mesmo. Quando você para de usar um conceito que lhe ensinaram para justificar a sua vida. Se você escuta a vida toda que você não é para esporte, você não sabe jogar bola, você nunca vai aprender. Mas um dia que você diz, eu vou jogar bola. Claro que eu tô falando de experiência profissional. Mas a alegria que uma bola pode proporcionar a você, lhe dá um momento de inspiração para que você pense em algo que muda a sua vida. Então eu acho que o esporte, a arte, a música tem esse poder de lhe dar essa percepção de distância das coisas. Porque de repente você entra numa frequência, numa vibração que você não está habituado, e quando você volta, se ela for mais elevada, quando você volta para onde você está, tem alguma coisa errada. Esse filme me moveu muito, eu estou sentindo uma coisa diferente. Então esse processo de catarse emocional que faz com que você, quando vai dormir, que você está com aquele coração mexido ainda, você sonhe com uma coisa que você nunca imaginou que pudesse fazer. Aí vem as grandes ideias. E se alguém disser que você está sonhando, é loucura. É loucura, mas o que não é? Sim. A energia um dia foi loucura, magnetismo um dia foi loucura. Espiritualidade por muito tempo foi dito como loucura. E tá aqui a gente se reunindo para falar dela. E você, né? Einstein foi tido como louco, olha a influência de Einstein na nossa vida. Engraçado que no tarô, louco, a primeira carta é a carta das possibilidades. É a alma antes de nascer. Tudo pode acontecer na jornada dele. E ele pode entrar em qualquer momento, em qualquer lugar. Sim. Então, meu processo é muito de desapegar das estruturas materiais, né? Que eu fui condicionada. Então, a medicina, ela me trouxe essa transformação, assim, de fato, sair de um conceito de vida e imergir em outro. Parece que fez assim, virou. Né? Totalmente, hoje minha vida é totalmente diferente do que eu vivia antes das medicinas e num todo, na forma como eu penso, na forma como eu lido comigo mesmo, na forma como eu lido com o outro, na forma como eu lido com a realidade, com a natureza, enfim. Então é muito nesse lugar assim de desapegar e equilibrar, né? Porque a gente também não pode desapegar de tudo que a gente tá vendo na matéria. Isso também eu aprendo. Na mente aqui, eu tenho uma casa aqui em Peixes aqui que me leva muito embora. E o Sagitário também
desapego ao LX. Isso é um exercício de humildade muito, muito franco de se fazer diante da vida. Tipo Sim. assim, de todas as possibilidades podem acontecer e não sou eu necessariamente quem guia, quem Sim. vai dizer para onde vai. Eu posso dizer a velocidade e a direção, mas o caminho inevitavelmente vai ser um só. Eu não estou dizendo assim que destino é a coisa certa. Existe um destino que é esperado de você, por você mesmo, antes de você se integrar a essa realidade de tempo linear, que você se programa para fazer algo. Você se programa para que esse nível de consciência eu vou tentar adquirir nessa nova empreitada. Só que a realidade vai oferecer resistência para isso. Porque Mas o padrão que a gente tem de avanço, né, de autoconhecimento, ele é padrão para todo mundo, para todos nós. Todo mundo quer ter um autoconhecimento, todo mundo quer evoluir de alguma certa forma financeiramente, tipo de Todo vivências, mundo quer né? ser feliz, Todo né? mundo quer ser feliz, todo mundo quer encontrar uma pessoa. Então, assim, esse padrão, ele é fixo para todo mundo, mas cada um tem a sua intensidade, né? Cada um prefere, sei lá, trabalhar mais, a parte financeira, não quer trabalhar mais a parte amorosa, mas, assim, o padrão, ele é fixo para todo mundo. Você só vai escolhendo só com a intensidade, qual que você quer fixar, né? ou se prender, porque às vezes o movimento quando vai acontecendo, se você se prender a uma parte ou uma dimensão da sua vida, tipo a dimensão infantil, isso acontece muito com nós homens. Existe um processo que é arquetípico, porque sempre foi feito desde a ideia que a humanidade se tem, em que o jovem ele passava por um processo de iniciação que ele se desprendia da mãe e do processo infantilizado. E a gente não tem mais isso hoje. É muito deturpado as formas de iniciações masculinas. E termina que a gente chega com 36 anos, em que uma consciência deveria estar assumindo uma responsabilidade naquilo que ela se propôs, que a pessoa não tem maturidade. Então, o que é que acontece? As relações que ela constrói, que são baseadas na infantilidade, vai encontrar resistência, porque as outras pessoas, que são espelhos nossos, esperam que você esteja no mesmo patamar dela. Uma mulher não vai casar para ter outro filho, para ter 3 filhos, 4 filhos, encontrando um deles sendo homem. Então, certas dimensões da alma que não passam pelo processo de amadurecimento, elas são cobradas no futuro. É um processo doloroso. Não tem como não ser. Porque, às vezes, é uma criança que parou no tempo. Um adulto que parou no tempo. E é louco isso, porque quando a gente vai para a tradição iorubá, eles têm lá os jogos, né? Os oráculos. E as mães, quando elas engravidam, algumas delas, elas têm a possibilidade de consultar o destino daquele bebê que está na barriga desde o útero. Então, o bebê já nasce com o sacerdócio dele, com o destino dele pré-encaminhado, vamos dizer assim. E aí tem todo esse rito de passar. Os bebês que não tiveram essa oportunidade de conhecer o seu destino desde pequenininho, quando chega ali entre 11 e 12 anos, eles vivem esse rito de passar, que é da infância para a adolescência, né, que já para eles é fase adulta. E ali tem o consulto dos oráculos já para guiar aquele adolescente. Então já não tem muito essa questão que a gente vive aqui no Brasil, né? De às vezes a gente entra por vários caminhos até encontrar o nosso. Lá eles já estão em contato através dessa conexão com a espiritualidade. Então é uma vivência com a espiritualidade integrada à matéria. Nunca desconecta. Nunca está fora, né? Sempre está dentro. São culturas muito, muito próximas da alma da Terra, né? Da alma do mundo. Não separa, E percebe a matéria como espírito. espírito. Desse ciclo da natureza, com os ciclos do espírito da Terra. E a gente se distancia disso, mas foi a oportunidade que a gente tomou quando entrou. E por um propósito também. Quando a gente conectou o Avatar. É. Estou adorando esse termo. E tu, Joel? Bom, gente, eu faço das suas palavras as minhas. Percebi muita coisa referente, assim, que se assemelha no que vocês falaram. Para mim, a entrada de transformação foi muito a questão de sentir a gratidão, porque
eu tinha um chamado, eu tinha um socorro muito grande e um peso, né? Isso trazia um peso crítico muito, muito grande. E depois que a medicina ele carrega no colo e você sentir aquilo, você sabe que existe. Eu senti, então existe, porque eu senti. Gerou uma emoção, fez um ressonar, né? O ego tentou descrever o que era. Miseravelmente. Mas ele tenta, ele faz o esforço dele. E, como o Alamo falou, muita humildade. A medicina colocou os meus pés na terra, literalmente. E a aula que meu padrinho me deu, Paulinho, né, que foi o meu tratamento, que foi caridade. Ó, vamos... Porque ele tá fazendo a caridade comigo. Então, ó, o caminho da gratidão é esse aqui, ó. E foi, pronto, a faculdade que eu não fui fazer, eu fiz com a gratidão. Eu vi dizer que a gratidão é quando você reconhece o seu justo espaço no mundo. Quando você vê justiça onde você está, que você é o melhor que você pode para o que lhe rodeia, e você entende que o que lhe rodeia é o melhor que pode ser para você, você entra naquele estado de equalizar a realidade manifesta e a realidade interna. Sim. Então aí é quando você sabe que o momento que você está, a hora que você está, o que você está fazendo é suficiente para que a coisa funcione como tem que funcionar. E essa plenitude que dá, estou fazendo a minha parte. E Eu até sou quando grato não por é isso. como a gente quer, né? Até aí, por isso que você tá falando, toca essa gratidão. Não é como eu quero, mas eu tô grata. A esse estado de é plenitude que brota dessa compreensão é transformador mesmo. É uma gentileza. Transcendente. É uma gentileza incrível. Muda Aí eu mamãe. fui ouvindo transmutação pra cá, transmutação pra lá. Eu queria achar esse negócio de transmutação. Aí começa a vir as informações, né? Pra gente transmutar, reprogramar esse computador. Super. A gente fazer essa reprogramação, depois que essa consciência começa a enxergar, você começa a colocar a consciência de cima, enxergando aquilo que está acontecendo, como estou reagindo, como estou me configurando aqui nessa mesa internamente. Será que estou me criticando porque estou falando assim, porque fizemos barulho aqui? Se estou julgando que a informação da irmã, desligar essa chavinha de sair da cabeça do irmão, o que achar o irmão tá pensando. O irmão tá pensando numa coisa, o diabo tá olhando assim. O irmão tá... quando eu vou falar pensando no que a irmã acha. Então... Você já limita o que você pode ser, E o porque que você pode acha que ela complementar, sabe. né? Porque, eu percebo assim, quando eu olho pra você falando, né? Hoje eu busco ouvir você falando e ver o que eu posso contribuir. Para que eu não entre nesse lugar de julgamento, senão eu entro. Senão a minha mente ela vai ficar, não, esse ele tá viajando, ele tá... Porque eu não acredito nisso, né? Ah, fica aqui, tá, o papagaio. Mas essa percepção você só entende depois que você começa a conhecer a sua mente, tá ligado? Como ela trabalha. E eu não tento nem perceber como que eu posso ajudar. Mas eu tento entender, assim, na minha pouca visão, pô, se ele vive dessa forma, ele tá falando dessa forma, eu acho que, de certa forma, pra ele é legal, mas pra mim não é. Mas não tentar entender, entrar dentro da cabeça dele. Só respeitar. Como respeito, cada um tem a sua religião, como tem o seu caminho, né, o seu caminhar. E o julgamento, pra gente descondicionar do que a gente acha que é certo e errado, é foda, tá ligado? Então, é por isso mesmo, porque quando a gente entra no lugar de julgamento, a gente entra no lugar de dono da verdade, né? Sim. Então eu julgo que eu sou a certa e todo mundo é errado e o meu ponto de vista é único certo. E aí é um processo meu interno mesmo, porque eu tenho esse lugar muito aqui, né? Que eu entro, sombra, fica quieta aí, né? Então, assim, aí quando eu entro nesse lugar, né? Que eu digo pra minha mente, ó, você vai ouvir o que o irmão tá dizendo e você pode contribuir com a sua experiência.
Porque ele tem uma verdade, eu também tenho outra verdade, Alan tem outra. E cada um falando, vamos contribuir, vamos criar um compilado de informações aqui. E isso vai, né, como está sendo aqui, vai impactar alguém. Total. E isso tentando fazer isso no dia a dia para criar um hábito, para que a minha mente entenda que eu quero esse novo hábito mental, sistêmico, né, neurológico. É assim que, né, o estudo tenta me mostrar. E eu tô... Às vezes a gente, na nossa vida, até pela nossa família, gente, vou fazer um projeto, vou fazer algo. E às vezes a galera acaba não acreditando. Não compreende, não né? Compreende, não... E eu vejo muito lance de aí sim, você se colocar no lugar do outro. Sim. Quando, por exemplo, um pedido de ajuda. Alguém chega pedindo um socorro. Você tem que se esforçar para tentar entender Sim. como o outro. Mas essa Sim, percepção, eu ainda sentindo. tenho maior ainda essa percepção da questão do julgamento quando eu consagro o rapé. Porque eu consigo me aterrar e tipo, perceber em que momento que eu tô julgando e por que eu tô julgando e qual momento que eu não me conecto com isso. O rapé, pra quem não sabe, é um tabaco, certo? Pilado, com uma cinza de uma árvore. O que a gente está consagrando aqui hoje é o tsunu. E para mim ele traz essa firmeza de pensamento e de clarear também assim, a mente. Tipo, acalma a mente, os pensamentos, assim, fica na tranquilidade e eu consigo perceber e aprender ao mesmo tempo o que o irmão tá falando, sem estar... mas não concordo com isso. Não, tipo, você não tem essa parte do julgamento, você escuta tudo e, tipo, fica tomando pra si, você vai filtrar, lógico, mas você recebe todos os downloads, né, assim, é muito massa nessa questão. E o diálogo é esse, é a gente ir trocando. Às vezes a gente já chegou até um lugar, mas cada um chegou de uma maneira diferente. Ah, pra mim deu errado. Ah, então, pra mim deu certo. Como é que você fez? Sim. Ah, eu fiz assim, assim, assado. Aí da próxima vez ele absorve ou não. Se ele quiser, a próxima vez ele pega aquela informação ou reinventa, que nossa mente é assim. Né? Pegou aquela informação ali, deu um upgrade, aí chama o irmão, ó irmão, fiz aquilo que você me falou, ainda dei um upgrade. Essa informação do upgrade o irmão não tinha. E eu acho massa, assim, principalmente quando fala de julgamento, uma coisa massa de se fazer. Enquanto a gente, nesse processo, quando a gente olha para algo que nos incomoda, se você tem acesso à medicina e gosta de usá-la para filtrar a quantidade de vozes que estão na sua cabeça, apontando e julgando, é de você, na hora que fizer isso, olhar para você e faz onde eu encontro aquilo ali dentro de mim. Sim. Porque às vezes a vergonha que a gente sente por outra pessoa e julga por ela. E uma coisa massa é que o laboratório de uma ritualística ayahuasqueira é muito massa. Porque você vê todos os tipos de expressões possíveis do espiritual direto pro corpo. Então tem pessoas que conseguem se desconectar do ego, da vergonha, que deixa o contato direto. Então ela sente a energia e ela expressa pelo corpo. Então dança, faz ritualística própria, mexe mão. E observar aquilo é esse exercício de laboratório que a gente pode ter e levar para a vida. Porque se a gente está vendo enquanto um movimento espiritual em que a pessoa é tomada por uma energia que ela não consegue, ou que ela se conecta, é muito bonito. É muito bonito Sim. você conseguir se desvincular desse eu que tem medo de fazer vergonha, de cair, da roupa cair, ou de escorregar, de dançar feio. Esse julgamento da questão Quando você se desvincula disso, ou quando você observa e você se vê julgando, você fala, cara, talvez se eu não tivesse essas armaduras egóicas, eu tivesse fazendo a mesma coisa, porque a vontade que dá quando você vê uma pessoa dançando numa força é você dançar também. Sim, total. E tipo, na questão do julgamento, você falou da dança, eu até puxei até pra mim a questão da dança, porque quando eu ouvi as pessoas dançando assim, logo nas primeiras vezes, assim, esse povo tá dançando por quê mesmo, hein? Tipo, pra mim era... Porque você não tinha essa vontade, né? Não, tipo, fazia sentido. Não né? fazia sentido, então assim, e dava um julgamento, tipo, rapaz, eu quero estar nessa mesma vibração que esse povo tá, porque, tipo, eu tô de boa. Eu tô de boa aqui, né? Então, assim, esse processo do julgamento, de você entender, na força da medicina expande mais ainda. E você consegue vivenciar e ao mesmo tempo perceber. Tipo, tô julgando por quê mesmo?
e tá vivenciando e aprendendo no mesmo momento. Então a ayahuasca ela traz isso, tá ligado? De você vivenciar o julgamento e ao mesmo tempo perceber, que é o que a gente não consegue geralmente no cotidiano. É quando a nossa consciência se dá conta de certas coisas. Porque quando a gente emite uma sentença, porque o julgamento ele é normal, a gente tem que ponderar as coisas que a gente vê e escuta. Mas quando emite a sentença, mas essa pessoa ela é isso por pensar isso. O processo que a gente passou de polarização da sociedade brasileira trouxe muito isso. Porque um evento passou a condicionar toda uma individualidade. E esse evento talvez seja algo dentro de nós, seja de repressão, de julgamento ou de outra coisa, que... E quando aquilo é moralmente degradante, a gente se sente livre para julgar. Sim. A gente se sente com a moral, e que a moral da ética, que ela é impessoal, a ética é impessoal, a gente assume como se nós pudéssemos ser arauto dela e exercer a legalidade do que a gente acha que é certo ou errado. E esse processo acontece dentro da gente sempre. Sim. Às vezes, quando a gente entra em processo com a ayahuasca, de vivência interna, você encontra lugares seus que você reprimiu a vida toda, mas que eles precisam encontrar expressão em alguma coisa. Normalmente, essa expressão pode ser canalizada para uma coisa criativa. Mas quando a gente decide manter ela longe da minha consciência, ela vai para o inconsciente e se torna sombra. E a gente não vê quando ela sai. Ela é projetada no outro. Vira reação, né? E a gente fica sujeito às coisas que estão acontecendo, sujeito ao mundo, sujeito à contaminação psíquica que acontece em todo lugar. E é essa firmeza que a gente encontra durante uma cerimônia, uma ritualística, a gente pode aplicar na nossa vida. Então, sim, eu sou isso, eu não sou aquilo. Porque eu sou isso também é muita ousadia dizer, né? Você vai Mas eu não sou aquilo. Você vai firmando. Pronto, eu não sou aquilo. E eu só posso falar por mim. Nem pelas pessoas mais próximas, pai, filho, mãe, irmã. Eu posso falar por eles. Porque o mundo interno é terra que ninguém entra. Só as divindades. Pra galera que já ouviu a gente falar bastante de ayahuasca, nós vamos ter novos encontros que nós vamos nos aprofundando um pouquinho mais. Como esse aqui é um piloto, até pra gente aqui é uma construção que estamos fazendo internamente aqui, a nossa egrégora. E é um trabalho interno de fazer, né? Porque a gente tá enfrentando, eu sou muito envergonhado, né? Eu tô enfrentando, assim, uma vergonha total, que eu tô vendo que ela tá... Tá te permitindo, né? Tá. Não, e tipo, tá fluindo como se fosse um estudo mesmo, realmente, sabe? No automático, como a gente faz, vai falando no flow, né? No flow, então assim, não tem... Tipo, o Joel até preparou alguns assuntos assim, mas não tem como você controlar, já sai, tipo, vai entrando vai entrando. É a jiboia. Acredito que a intenção seja essa mesmo. Ah, sim, que coisa. Mas com convidados, experiências diferentes. Pra gente é interessante, né? Então a gente... Eu acho que vai ter papo aí que vai ter muitas horas. Não, ixi, total, mas a gente vai tentar controlar esse gostinho de quero mais para as próximas, né? Então, a gente vai periodicamente soltar vídeos no YouTube, no canal ChaiCast, né? Sim, a gente fez o programa, a gente não falou ainda o nome do programa. Não então vocês já ouviram ChaiCast, daqui a pouco vem o House. Do House a gente pode falar, né? Vamos falar do Chai. Não, mas vai ter que se despedir, né? Então a gente vai se despedir. Eu tava pensando em vocês tocarem um rezo pra gente. Mas é igual, a gente vai se despedir igual aquele Grugos, House, tchau. Fazer a vinheta, House, tchau. Fazer a vinhetinha. E na volta do rezo, a gente finaliza com o Chai e o House, pra gente formar aqui o nosso piloto do ChaiCast House. E vamos organizar aí todos os links abaixo do que a gente
tá comentando aqui. Nós temos o canal do Santuário Chantar aqui, mais pra frente a gente vai conversar também mais sobre isso. A gente Vamos- tá... A gente Se vai vocês puderem mandar soltando música autoral, o YouTube recomenda pra gente não perder um vácuo Então nessa vamos. hora aqui. Então vamos que vamos. Então. E compartilhe também, né, com quem você achar que esse conteúdo aqui que a gente falou, não só para quem tem interesse com a ayahuasca, a gente falou muitas coisas, né, que pode contribuir nos relacionamentos, no relacionamento consigo mesmo, com a natureza. Então, dá essa força aí pra nós, compartilha aí, vamos embora. E manda dica aí, às vezes se tiver algum assunto que você queira Isso. abordar, que O comentário que a gente vai estar começar aberto. a construir um calendário, pode entrar em algumas séries de algum assunto específico que não dá para esgotar em um encontro. Mas Porque é bom muito porque- amplo, né, a questão ayahuasca. Ó, por exemplo, a gente pode trazer aqui uma benzedeira, que fala? Uma benzedeira, Sim, uma curadeira. uma Benzedeira. curandeira. Né? Então, E a gente pode trazer vários nichos, alguém do yoga, alguém Sim. do mindfulness. E de outras vertentes também da questão da ayahuasca, né? Tem os irmãos do Santo Daime, tem as pessoas que consagram no xamanismo, tem Neo-xamanismo. no neoxamanismo, né? Então tem um várias... online, DP. o DV, então tem várias vertentes e a gente também pode trazer a Irmandade para explicar também um pouco da visão diferente de cada espaço, né? Os chás originários. Sim, Os também, chás com certeza. Com originais certeza. também. A gente quer trazer também nessa proposta, porque a ayahuasca surgiu através deles, né? Então, máximo respeito à questão Honra e reverência. da originários deles, que eles são. Então, e também recomendo, se quiser consagrar a medicina e entender realmente a força da floresta, tem que ser através dos chai mesmo, dos indígenas, né? Porque eles trazem essa força. A gente pode consagrar na cidade, como for, é uma força, mas quando realmente são os originários, eles trazem uma força da floresta. Então, máximo respeito em questão disso também. E quem quiser conhecer também o espaço Santuário Chantara, a gente fica em Pitani, litoral norte de Natal. A gente vai colocar na descrição também. O santuário. Lá no santuário é o canal onde fica os rezos, né? Tanto os rezos autorais quanto os rezos de irmãos, né? De pessoas que a gente se identificou com aquele artista lá. E muitas, né? Trazemos Sim, total. pros rezos. Uma roupagem diferente, mas sempre tentando manter o máximo da identidade, né? Que o autor quis passar. Mas é isso. Vamos tocar uma música aqui autoral, né? Pra não barrar a questão do vídeo. Bora que bora. Bota assim na casa. Infinitas possibilidades de se aprimorar e reconhecer o que quer melhorar. Seu propósito divino está dentro de você.
firme. E espero que tenham gostado. Vai falar do Rauch? Fica pra próxima. Vai ficar pra Fica próxima? pra próxima. Então a gente vem bem programado Bem aí programada. para o nosso número 1, Sim, total. nosso episódio número 1, com esse axé. Com essa saravada. Eu tô muito contente. Mas é isso. Teve os Eu tô percalços, teve água que alegre. derramou, Eu tô teve muito celular que contente. caiu, né? Mas é isso, tipo, E a a gente gente tá vai levantar. tentando fazer da melhor forma pra trazer como forma de estudo pra gente que tá aqui aprendendo, a gente tá conversando, tá se integrando Total. do assunto, e também pra vocês, pra terem uma percepção de como é o universo da ayahuasca, o universo do autoconhecimento, também do rapé, que a gente vai falar também, o churu, que é a Santa Maria, ou a cannabis, e outras medicinas. Mas a gente quer trazer também especialistas também sobre cada medicina, para ficar de uma forma bem esclarecedora e servir também de pessoas que não consagraram medicina ainda e querem entrar nesse universo da ayahuasca. E Estuda muito antes, às vezes, também. Isso. Eu vejo pessoas que estão há anos estudando, construindo o chamado. sim, então essa busca, né? A gente também quer, se a gente conseguir dar um start, pelo menos em uma pessoa, acho que já valeu muito a pena nesse reencontro, né, de alma, né? Que quando a gente entra no universo da ayahuasca, a gente se torna filho dela, né? Então, cada um que sentiu esse chamado, já somos irmãos, mas se torna mais interno, mais profundo. E somos medicina, né? Estamos utilizando dessa medicina que somos para esse sentir Ser a medicina do mundo, né? coletivo, né? A gente busca encontrar um estado para estar emanando, né, coisas boas. E só Rauch. Rauch. Like. Vamos contribuir Joinha. para Só dá uma brincadeirinha aqui, ó. joinha. Quem assistiu o vídeo todinho, não curtir, não comentar, não compartilhar, quando for tomar um rapé vai fazer aquela limpeza. Eita! Mas se limpeza é boa, né? É pra É bom. Aí entende por limpeza cada um.